Muito bem, a pregação hoje é a continuação da série que eu comecei na semana passada, pelas manhãs. Vida dedicada. Já falamos na primeira, que é dedicando os meus bens. Hoje vamos ver dedicando o meu serviço a Deus, obviamente. Na terceira será dedicando o meu tempo. E a quarta e última será dedicando o meu pensamento, ou o meu coração. Lemos Levíticos 11 e 44, que serviu como uma base para a necessidade de uma vida dedicada. Levíticos capítulo 11, versículo 44. Que diz: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis, vos dedicareis e sereis santos, porque eu sou santo. E a passagem então continua. Então vamos raciocinar agora em termos de serviço. A Bíblia nos descreve de várias formas no nosso relacionamento com Deus. Ela diz que os que são de Cristo são filhos de Deus, se tornam herdeiros de Deus, amados de Deus, mas há também uma expressão que define bem. Na realidade, deveria definir todos os seres humanos. A expressão é servo. Todos devem ser servos de Deus, mas na realidade, como a maioria nem reconhece Deus, muitos nem reconhecem que existe um Deus, e outros que reconhecem que existe um Deus, ou uma mente pensante, ou inteligência superior, ou seja o que for, não reconhece como Deus pessoal da Bíblia. Então essas pessoas não são servas de Deus, no sentido de que não têm consciência de que há um Deus, não gostam, não amam, não creem neste Deus. Então a Bíblia acaba falando nos servos de Deus como aqueles que são filhos de Deus. Agora, no período do Novo Testamento para frente, filho de Deus pela fé em Cristo, e antes era filho de Deus pela fé na palavra. Então, é sempre bom dizer que nós somos servos, nós os crentes somos servos de Deus. Quer dizer que os outros não são, ou não tem nenhuma obrigação de ser? Bom, tem obrigação de ser, não são, não querem ser, não se consideram nenhum tipo de obrigação nem relação com esse Deus em que eles nem creem. Então, quando eu falar agora, nós somos servos, entendam, nós crentes, dentro dessa explicação que eu acabei de dar. Salmo 113, versículo 1, que aliás é até bom, porque aqui fala desta ideia genérica ou generalizada de que todos devem ser servos, embora não sejam. Salmo 113 e 1. Eu vou ler alguns versículos à frente, que é bonito. Aleluia, louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor, excelso é o Senhor acima de todas as nações. Então vocês vejam aqui que não é só pensando em Israel que o salmista escreveu, mas ele está pensando de uma maneira geral. Porém, veja como ele afunila aqui: louvai, servos do Senhor. Os que não se consideram, deviam louvar também, mas não é nem para vocês a exortação, porque não vai adiantar mesmo. Então, nós somos servos de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 1, poderia puxar muitas outras passagens, basta essa para mostrar que Paulo se considerava, ele e Timóteo, Filipenses 1 e 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus a todos os santos. Bonito isto. Então ele não se identifica aqui, claro que em outras passagens, sim, como um discípulo, como um salvo de Cristo, mas aqui ele diz servo. É muito importante nós não esquecermos esta relação que nós temos com Deus, com Cristo. Claro que
Se alguém é servo de outro, o serviço daquele servo é requerido. Claro. E é o caso. Salmo 2:11. Salmo 2:11 diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Interessante que vem do 10, falando para o mundo inteiro também. Olha, agora pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com tremor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho aqui é o Messias, Cristo quando viria e tal. Então, aqui vem uma ordem, um imperativo. Lá no Salmo 103 apenas diz: vocês que são servos, louvem, apenas qualificando como servo. Aqui diz assim: sirvam ao Senhor. Sirvam, é o imperativo, inclusive para os reis todos. Muitos não vão fazê-lo. Hebreus 12:28, mas os que são de fato se consideram servos dele, vão fazê-lo. Hebreus 12:28. Diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, e continua a passagem, pelo qual sirvamos a Deus de maneira agradável. O crente deve estar sempre pensando em servir a Deus. Um detalhe importante, confesso que não muito agradável à nossa carne, pelo menos à minha, é que esse serviço ao Senhor, nós como servos dele, inclui fortemente o serviço ao próximo. Essa parte é bem menos gloriosa, bem menos agradável de se cumprir, porque imaginar servindo a um Senhor santo, lindo, na sua justiça, na beleza da sua santidade, que veio morrer numa cruz por mim, é agradável total à minha alma, à nossa alma, pensar em servir um Cristo maravilhoso desse, servir a um Deus Criador, santo, belo, é bom demais, mas servir aquele fulaninho ali, tenha paciência, é difícil, porque você não conhece ele. Se você conhecesse, você nem ia gostar de servi-lo não, mas você vai dizer assim: eu não conheço, eu conheço um pior. Você não conhece, é o meu vizinho, o meu próximo, a quem eu tenho lamentavelmente de servir. Eu digo isso lamentavelmente é por conta da carne, porque se nós tivermos realmente absolutamente espirituais, e se a carne fosse zero hoje em nós, como será na glória, graças a Deus, mas se fosse, nós não iríamos achar desagradável não. Não creio que Cristo achasse desagradável servir as pessoas. Era sofrido estar aqui por causa do pecado. Ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Nesse aspecto era difícil para ele suportar pecados ao redor, porque ele era um ser santo. Então, por esse aspecto era desagradável a ele estar nessa terra, sim. Mas o aspecto em si, dele servir, dele fazer o bem, dele ajudar, com certeza, era absolutamente agradável a ele. Então, quando eu digo que nós achamos ruim, difícil servir a alguém, especialmente alguém com quem a gente não combina bem, não tem jeito, é a nossa carne, o nosso eu pecaminoso que produz esse tipo de sentimento. Mas tendo a sua carne grande peso em você ou não, você achando pouco ou muito desagradável, não importa, tem que servir. Agora, se é servir uma pessoa muito cordata, alguém que você ama muito, legal. E se é servir aquela pessoa intragável,
tem que servir do mesmo jeito, não adianta. João 13, 1 a 17, a passagem famosíssima, em que ele deu uma demonstração para nós, e diz que foi uma demonstração para ser imitado, ele ser imitado. O famoso lava-pés. Em que Cristo fez o que nós vamos ler. João 13, 1 em diante. Hora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este, Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Ele amarrou as vestes com a toalha, isso aqui é cingir-se. Cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido, com que ele estava amarrando as suas vestes. Aproximou-lhe, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás. Tinha que ser Pedro mesmo, né? Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro era assim, nunca vai lavar os pés. Depois de 32 segundos, lava pé, cabeça, tudo. Então assim era o nosso querido irmão apóstolo Pedro, gente igual a nós. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vocês estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Aqui está a ordem, aqui está o imperativo, aqui está o mandamento, aqui está o motivo pelo qual ele fez aquilo. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, eu vou dar uma série de exemplos de pessoas que serviram a outras na Bíblia, e comecei com este exemplo máximo, esse exemplo modelo, que veio de ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Apesar de todos os outros exemplos, eu vou dar de pessoas comuns, aqui pessoas pecadoras, no sentido de que Cristo não era pecador, mas exatamente aí está o peso do exemplo dele. Além de não ser pecador, ele era o Senhor, e ele diz que era, reconhece que era, e faz questão de ser reconhecido como o Senhor. Vocês me chamam de Senhor e fazem bem, porque eu sou mesmo. Então, se eu, sendo o Senhor de vocês, faço isto, imagine vocês, devem fazer também. Então fica aí. Então aí é um misto de ordem com o exemplo. E obviamente uma ordem tem muito mais peso quando vem com exemplo. Apesar de que Cristo não precisa nos dar exemplo de tudo para nos dar ordens, porque Ele é o Senhor por natureza. Mas eu quero ver com vocês alguns exemplos bíblicos de serviço, tirando aqui Paulo, tirando pastores e missionários que tem na Bíblia aqui, e pessoas comuns. Apesar de que profeta não
não é tanto, se bem que aqui Elias, 1 Reis 19, 19 a 21, Eliseu se tornou um profeta, mas ele não era, e ele começou a sua carreira ajudando Elias. 1 Reis 19, 19 a 21, vejam como é interessante o início do ministério de Eliseu. 1 Reis 19, 19 a 21 diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Estava lá trabalhando no campo. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, porque já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Então aqui é o caso de que foi um jovem aqui, pelo menos certamente mais novo do que Elias, mas ele foi convocado para servir ao profeta. Ele não entrou aqui como um profeta, apesar de que a capa sobre ele já indicava que seria uma espécie de um discípulo, de um seguidor, até mesmo de um substituto. Mas ele se dispôs imediatamente a servir Elias. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16 a 18. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16 a 18. Exemplo de serviço. Vamos ler o 15. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas, quando Paulo estava preso. Antes, quer dizer, ao contrário, tendo ele chegado a Roma, onde Paulo estava preso, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então, esse Onesíforo, ele é destacado nas Escrituras aqui, porque serviu. Não sei se ele pregava, se ele não pregava, se ele pregava bem, se ele era magro, gordo, alto, baixo, antipático, simpático, se ele tinha um dinheirinho, ou se não tinha dinheiro nenhum, não sei. Eu só sei o seguinte, é que ele serviu, e chegou em Roma e disse: cadê Paulo? Eu não vou sossegar enquanto não achar Paulo, porque eu quero ajudá-lo, eu quero servi-lo. Esse homem aqui teve um holofote em cima dele, o Espírito Santo assim quis, porque ele serviu. Qualquer pessoa pensar em Onesíforo, o que serviu a Paulo. É uma grande referência a um discípulo de Cristo. Ele é um servo, ele serviu. Tá bom. Foi famoso, foi muito conhecido, levou milhões a Cristo. Não sei. Eu sei o seguinte: ele serviu e Deus o destacou. Serviço doméstico. Interessante. Lucas capítulo 4, versículos 38 a 39. Lucas 4, 38 e 39. Deixando ele a sinagoga, esse ele aqui é Jesus, foi para a casa de Simão, que é Pedro, né? Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela.
Inclinando-se para ela, repreendeu a febre. Jesus, né? Inclinando-se ele para ela, Jesus, repreendeu a febre, e esta o deixou. E logo se levantou a sogra de Pedro, passando a servi-los. O verbo está aí, a atitude está aí. É curioso que Lucas não termina assim. Aí a febre o deixou. Pronto, ele ficou boa. É interessante, porque a ênfase da história realmente é a gente acha que é o poder de Cristo sobre a doença, a ponto de repreender a febre e tal, mas lá no fim da história, Lucas complementa, e ela passou a servi-los. Puxa, será que a ênfase é sobre o milagre que Cristo fez e o poder dele sobre a febre? Ou essa ênfase está dividida com outra ênfase que o Espírito Santo quis dar através de Lucas, que é mostrar que a mulher mal ficou boa da febre, mal se recuperou, já se levantou, já estava servindo? Talvez tenha aí uma ênfase maior do que a gente pensa, ou maior do que nós gostaríamos que tivesse, porque às vezes nós somos bem lentos em servir. Zaqueu, Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 6. Um serviço na forma de uma hospitalidade aqui, que é um serviço. A Bíblia fala disto. Lucas 19, de 1 em diante, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. A história que continua é muito bonita, inclusive tem uma pregação sobre ela e gosto muito de falar de Zaqueu, mas aqui é só o aspecto da disponibilidade que este homem importante, um coletor de impostos importante e rico, mas Jesus disse: eu quero ir na tua casa, importa ficar lá, e ele rapidamente recebeu, mostrando um coração de servo, pelo menos naquele contexto, naquele momento, a Jesus Cristo. Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3, eu já falei dessas mulheres na semana passada, quando comentei da dedicação dos nossos bens, só que eu vou trazer de volta essas mulheres, porque além da questão dos bens, elas não estavam só assinando um cheque para ajudar Jesus Cristo. Lucas 8, de 1 a 3, que diz assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então, não era só uma questão de dar bens materialmente, mas era serviam a ele, prestar assistência, ajudava de alguma forma, além da questão puramente do dinheiro, mas uma ajuda. E a ajuda em dinheiro não deixa de ser um serviço, obviamente. Onésimo, Filipenses, aliás, Filemão, versículo 13, não tem capítulo porque é um capítulo só. Filemão, antes de Hebreus, Filemão, versículo 13, quando Paulo diz, falando desse Onésimo, que havia sido escravo deste Filemão: eu queria conservá-lo comigo mesmo. Paulo falando para Filemão sobre Onésimo, porque Onésimo era escravo de Filemão e tinha fugido. Para em teu lugar me servir
nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Paulo estava preso em Roma. Esse Onésimo estava ajudando Paulo lá, servindo a Paulo enquanto ele estava preso. Paulo manda Onésimo voltar para casa e pede a Filemão que acate, receba Onésimo. Por causa do próprio Paulo, que se não fosse por amor ao próprio Onésimo, que fosse por amor a Paulo. Aí disse: aliás, você me deve a você próprio. Uma frase bonita desse livro, que eu não vou ler agora, porque Paulo tinha levado Filemão a Cristo. Mas aqui Paulo fala da questão do serviço. Olha, Filemão, esse Onésimo tem me servido um bocado aqui. Eu peço até que você receba, porque na realidade você que devia estar aqui me servindo. Paulo fala forte. Paulo fala forte. No teu lugar me servir nas algemas que carrego. Ele está me servindo, devia ser você estar aqui no lugar dele. Mas por quê? Por que eu devia estar aí te servindo, Paulo? Porque você é meu irmão em Cristo. Sem falar no fato de que eu levei você a Cristo. Que isso ele fala no outro local da epístola, da pequena epístola. Mas, por que não? Por que não? Por que eu devia estar aí te servindo? E por que não? Então eu posso olhar para qualquer um de vocês e dizer: você não me ajudou. Eu até esperava que você sabia que estava precisando muito, você não me deu um telefonema. É, pastor, a igreja tem um bocado de membros e o senhor está dizendo: por que eu ia servir o senhor? Aí caberia eu dizer: e por que não? Aí você dizer para mim: aliás, pastor, eu esperei que o senhor se oferecesse para me servir, que o senhor sabia que eu também estava precisando. Mas irmão, eu sou muito ocupado, tenho minhas obrigações, e tem tanta gente lá na igreja, tem os diáconos, por que eu? Pastor, e por que não? A mesma coisa, é a mesma coisa. Por que você não vai servir o outro? E por que ele não vai lhe servir? Eu acho que esse que estava na cabeça de Paulo. Você devia estar aqui, Filemão, em vez do Onésimo. Bonito isto, bonito isto. Diaconia, apesar de que aí já é uma questão mais oficial na igreja, mas eu quero chegar lá. Atos capítulo 6, versículo 3, porque o verbo servir, na realidade, o nome diácono é servo. Literalmente do grego, diácono significa servir, servo. Muitos desses nomes que eu estou lendo aqui para vocês no Novo Testamento, serviu, você vai no grego, tem lá diácono, ou o equivalente ao verbo. É a mesma coisa. Então o termo diácono foi uma transliteração. Foi o português pediu emprestado, o inglês, díacono, o português diácono, pediu emprestado do grego para dar um peso a alguns oficiais na igreja que passaram a ser chamados de uma maneira mais formal de servos, que nós chamamos de diácono. Mas um grego conversando, para ele tanto faz dizer que é um diácono ou que é um servo, porque a palavra para servo é diácono. Então eu quis lembrar isso a vocês. Atos capítulo 6, versículo 3. Foi a instituição do que nós cremos que foi a instituição oficial dos diáconos. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Eu lamento não colocar todo o contexto, porque não quero me estender muito, já quero encerrar. Escolhei entre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Lá no grego tem desta diaconia. Ok? Coleta de dinheiro para irmãos necessitados. Romanos 15 e 25. Que diz: mas agora estou de partida, Paulo falando, para Jerusalém, a serviço dos santos.
Paulo estava servindo os irmãos que estavam em necessidade, lá em Jerusalém, passando por uma grande privação, e Paulo estava levantando oferta para eles. Era um serviço que ele prestava. Que tipo de serviço você tem prestado a irmãos? Ou pessoalmente, ou coletivamente. Essa ajuda de Paulo aqui era coletiva. Já vimos vários exemplos de ajudas individuais, personalizadas. Mas Paulo aqui não estava ajudando o irmão A, B ou C, era uma ajuda coletiva. Os irmãos, o grupo, tem um grupo grande lá em Jerusalém que está passando por grande dificuldade. Eu vou servi-los. Como, Paulo? Levantando ofertas, dinheiro, para comprar bens e comida e coisas para eles. Pense nisto também, numa ajuda, num serviço coletivo. Eu não sei se seria muito frustrante distribuir aqui uma canetinha para cada um papelzinho para cada um, dizer se faça uma lista. 5 minutos de pausa para você fazer uma lista, escrever uma lista das pessoas que você tem ajudado. Não estou falando só no dinheiro, que é uma grande ajuda, sem dúvida, talvez, não vou dizer que é a maior delas, acho que a maior das ajudas é uma ajuda pessoal, espiritual, ajuda de alma, a quem está necessitado. Porém, alguém pode estar precisando de ajuda de alma, mas está morrendo de fome, então naquele momento a ajuda da comida vai ser maior do que a ajuda da alma, porque ele vai morrer sem comer. Então eu nem sei traçar um critério, é complicado. É melhor, sabe o quê? Não ter critério. Ajuda é ajuda. Então a principal ajuda é aquela que você está necessitando. Como alguém disse, perguntou para a mãe, qual é o filho que você gosta mais? É aquele que não chegou em casa ainda de madrugada. Pronto, esse é o que eu gosto mais. Quando os outros estão tudo deitadinhos ali, mas falta um, aquele é o que eu gosto mais. É uma maneira de dizer. Então, qual é a ajuda que você valoriza mais? A que eu estou precisando. Você está morrendo de dor, eu tenho um remédio, mas em vez do remédio eu estou aqui R$1.000, não, eu prefiro o remédio, porque eu não estou aguentando essa dor aqui. Agora amanhã você vai dizer, que é R$1.000. Quando a dor passou, rapaz, troquei uma dorzinha por R$1.000. Você quer de novo aquela dor? Então, gente, ajuda é uma coisa muito séria. E você sabe disso, porque você é necessitado também. Eu sou necessitado também. Quando eu digo sou, é passando por várias diferenças de necessidade. Hoje é uma, amanhã é outra, depois da manhã é outra. Mas o crente que está ligado nas necessidades do outro, esse é um crente super abençoado, é um homem, uma mulher, um servo, uma serva muito, muito, muito abençoado por Deus e muito útil, porque ele tem a sensibilidade de dizer, não, aquela pessoa está precisando de dinheiro. Não, ali não tem nada a ver com dinheiro, nada, 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 você vai ofendê-lo. Se der dinheiro, ele precisa de um abraço. Um abraço. Eu nunca pensei nisso, eu só pensei em dar um negocinho para ele. Não, é um abraço. Convida-o para um dia para lanchar contigo, vai na casa dele, chora com ele. Eu não sou dado a chorar, mas lamente, tudo bem, sem lágrimas, mas ele está vendo o seu olhar. Então, essa é a forma que ele está precisando de ajuda. Mas geralmente nós não estamos muito ligados nisso, não. Por isso que eu estou querendo enfatizar bem nesta pregação. Por fim, Romanos 16:1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está, o quê? Servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e continua a passagem. Me ocorreu aqui, nós fazemos uma experiência de, em vez de dizer assim, eu me congrego na igreja Luz do Mundo, não, eu sirvo na igreja Luz do Mundo. Bonito, né? Seria muito, muito legal. Eu sou membro da igreja Luz do Mundo, eu pertenço à igreja, sei lá, a gente usa esses verbos, né? Eu pertenço, me congrego, eu vou lá, eu frequento, sei lá. Mas pense no verbo, um dia, até para experimentar, servir. E você se congrega onde? Eu sirvo na igreja Luz do Mundo. Bonito. Olha a Febe, ela foi recomendada aqui por Paulo, por uma coisa, estava servindo. Agora, que tipo de serviço? Não tenho a menor ideia. E nem quero ter.
Porque se não tem, é porque não é para a gente saber. É para saber só o seguinte: ela se caracterizou como alguém que servia a uma igreja. Pois pense nisso. Não é obrigado a ser só um diácono, o mesmo um diaconisa em igrejas que tem, diaconisa, e de uma maneira oficial, formal. Não precisa ser um diácono ou diaconisa para poder servir a igreja naquela função obrigatória que tem até em estatuto e tal. Graças a Deus por eles. Mas todos somos diáconos e diaconisas nesse sentido que eu tenho falado. Termino com o reconhecimento de Jesus à igreja de Tiatira, e eu encerro então, quando ele diz em Apocalipse 2, 18 e 19, antes dele reclamar da igreja, que ele faz isso em algumas igrejas, era até uma forma dele se dirigir às igrejas lá do Apocalipse, ele elogiava, falava de coisas positivas, depois ele reclamava, se queixava de alguma coisa, isso aqui eu não estou gostando. E às vezes até dava a correção, faça assim, né? Mas aqui, na primeira fase, que ele estava elogiando a igreja de Tiatira, falando de uma maneira positiva, ele diz: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço. Muito bonito isso. Então, meu irmão, minha irmã, se imagine na posição de um crente ouvindo do Senhor Jesus Cristo. Eu conheço a fé que você tem em mim, eu conheço o amor que você tem demonstrado a mim, conheço o seu coração, eu conheço o seu serviço. Só que talvez ele completasse, e eu quero lembrar que esse serviço inclui fortemente o serviço ao seu próximo, em especial aos que são meus discípulos, Cristo falando, seus irmãos e irmãs, mas de uma maneira geral, a todo ser humano que você tenha condições de ajudar. Quando você ajuda um ser humano, você está me servindo. Cristo falando, está incluído no reconhecimento quando eu falo do seu serviço. Então sejamos servos trabalhadores e dispostos ao nosso Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo altíssimo privilégio de sermos teus servos. E é gostoso ser teu servo, é gostoso te servir. Não é tão gostoso servir alguns dos teus servos e até pessoas que são tuas inimigas, mas é por conta da nossa carne. Reconhecemos. Então pedimos a tua ajuda, confessamos a nossa pequenez e que tu nos dê mais prazer em servir. Tudo bem, é normal, acho que é humano servir com mais prazer alguém a quem a gente ama, mas mesmo assim que tenhamos um certo prazer de servir a quem nós não amamos, no sentido de não simpatizamos, a pessoa não gosta da gente e não reconhece. Quanto mais a gente serve, mais a pessoa nos agride, é uma pessoa carente, complicada, não importa, mas dá-nos esse gozo de sentir prazer em servir até a quem a gente não gosta muito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço por isso para mim, para todos que estão vindo e vão ouvir esta pregação, todos os teus crentes nesta terra. É em nome dele, Cristo, que eu te peço. Amém.